Oi, pessoal! Oi, pessoal. Hoje vamos falar de... A segunda união. Então, qual é o posicionamento da Igreja segunda União? Então, na exortação apostólica Familiaris Consorte sobre a família, João Paulo II é muito claro e muito sucinto ao dizer: por motivos diversos, com incompreensões recíprocas, dolorosamente alguns matrimônios válidos sofrem uma fratura, muitas vezes irreparável. A comunidade diz, Papa, deve ajudar o cônjuge abandonado, com a estigma, solidariedade e compreensão, de modo que lhe seja possível conservar a fidelidade e a disponibilidade para retornar, eventualmente, à vida conjugal anterior. Conhecendo bem a insolubilidade do vínculo matrimonial válido, ele não se deixa arrastar para uma nova união, empenhando-se, ao contrário, unicamente no cumprimento dos deveres familiares e na responsabilidade da vida cristã. Quer dizer que aquele pessoa que foi divorciada, ele deve continuar a não procurar novas pessoas, e sim a continuar rezando ali, continuar fiel, a viver uma vida de abstinência igual as pessoas que não têm namoro, né, que nunca namorou. Então, continuar a sua vida sem que queira entrar outra pessoa no meio dela, para que se um dia der certo, né, ela possa voltar para aquela outra pessoa, né, a pessoa anterior, que fala assim, a vida conjugal anterior, então a primeira. E aí, a gente acha que os divorciados têm que ser separados da igreja. E não é assim. Eles devem ser acolhidos pela igreja de uma forma de que eles sejam exortados a ouvir a palavra de Deus, a frequentar o sacrifício da missa e perseverar na oração, incrementando as obras da caridade e iniciando na comunidade, servindo, fazendo a caridade, o amor, e eles tentando educar os filhos na fé cristã, cultivando o espírito, né? O espírito de penitência. Então eles têm que entender que eles se separaram, mas a igreja não vai separar eles da igreja. Eles vão unir, entrar juntos, mas eles têm que buscar sempre estar cuidando da sua primeira família, né? Não, é importante que, tipo assim, se a pessoa separa, beleza. Mas, por exemplo, a igreja não vai separar dela, porque é um vínculo só. Se você foi crismado, batizado, né? Porque você tem que ser batizado e crismado, pelo menos, para poder receber o matrimônio, né? Do matrimônio. Então, se você recebeu, então você confirmou, porque sua crisma, você confirmou sua fé. Então, não tem como você falar assim, agora eu não sou mais católico, porque eu divorciei. Não tem isso. Não tem isso. Você já foi batizado, você tem os sacramentos. E como diz o que Deus une no céu, a terra não separa, né? Então, assim, a gente, mesmo se divorciando aqui na terra, você vai estar para sempre unidos ao seu esposo, seu esposo aqui. E a igreja diz, né? Não admitir a comunhão eucarística aos divorciados que contrariam nova união. Não pode ser admitidos no momento em que o seu estado e condição de vida contradigam, obviamente, aquela união de amor entre Cristo e a igreja, significando a Eucaristia. Então, tem que entender que você divorciou, você não pode receber a Eucaristia, você não pode ir ao encontro de Deus na fila da comunhão, porque você está em pecado se você se divorciou, você deixou. E lembrando que o matrimônio, ela é indissolúvel, não tem, ela é pra sempre, não tem, acabou ali, entendeu? Então, e o matrimônio, como sendo insolúvel, você não pode querer ter outro. Por quê? O que acontece? Se você está indo receber a Eucaristia, mesmo sabendo que o seu cônjuge, né, talvez você não tenha casado novamente, mas seu cônjuge já tenha casado. O que acontece? Lembrando, casamento na igreja, porque se for no civil não tem problema. É válido, não é válido. O que importa é só na igreja. Vou deixar bem claro isso, porque algumas pessoas devem perguntar. Se o seu cônjuge foi casado na igreja e você está indo lá, casado com ele no civil e recebendo a Eucaristia, é errado. Você está em descomunhão com a igreja, porque
A palavra fala que o casamento é indissolúvel, então você não pode querer ter outro casamento. E outra, se você, porque também não pode deixar esse pessoal receber, porque fica contraditório. Porque se muitos seguem o que está na palavra, a palavra foi feita para seguir. E se abrir para exceções, a igreja vai acabar entrando em contradição. Por quê? Porque lá na palavra fala Eucaristia para o matrimônio, né? Que é admitido, os fiéis serão induzidos ao erro e à confusão acerca da doutrina da igreja. Então, se a palavra está falando que não pode e se liberar, qual que vamos seguir? Vamos seguir a palavra ou vamos seguir o que o Papa disse? Vai virar uma bagunça e a gente não vai saber para que lado ir. Então, nós temos que entender que o sacramento é um só. Nós temos que entender que a gente tem que estar em comunhão com o nosso parceiro ali e buscar sempre seguir os caminhos de Deus, né? E mesmo se você, por alguma aventura, você se divorciou, você tentar continuar dentro da igreja fazendo o certo, né? Não, e lembrando que também essas pessoas que estão em segunda união, ela não pode confessar. Por quê? Porque ela está em estado de pecado o tempo todo. Só pode se confessar se realmente ela vir se separar dessa outra pessoa. Os dois se separarem, por exemplo. E se arrepender, né? Se arrepender. Aí os dois, sim, pode ir lá e confessar. Aí, novamente, eles vão poder, se for crismado, né, ter o sacramento, receber a Eucaristia. Mas eles têm que se arrepender. Não é assim, nossa, mas eu ainda amo ela. Não. Senão você não pode estar recebendo. Aqui, no catecismo, o que a palavra diz e o catecismo diz? Todo aquele que repudiar a sua mulher e desposar com outra comete adultério contra a primeira. E se a repudiar seu marido e desposar com outro, comete adultério. Então é considerado como adultério. Então você tem pecado mortal. Porque pecar contra a castidade, né? Afirma que não pode reconhecer como válido nova união, se o primeiro casamento foi válido. Se os divorciados tomarem a casar-se no civil, ficarão numa situação que contrairá obviamente a lei de Deus. Portanto, não poderão ter acesso à comunhão eucarística, enquanto perdurar essa situação. Pela mesma razão, não poderão exercer certas responsabilidades eclesiásticas. Catecismo número 1651. Então, a gente já entendeu que se a pessoa faz, se ela tá fazendo, se ela separou e faz o errado, ela tem pecado o tempo inteiro, né? Então, nós temos que entender que um casamento tem como você verificar se ele é válido ou não. Se você se divorciou, você vai ver o motivo. Não é porque nós brigamos e não damos certo. Isso não vai entrar em condição nos tribunais da igreja. Então, Lembrando que esse negócio de o casamento ser válido ou não, é que aconteceu um vício. Por exemplo, a pessoa casou sem ter o sacramento, então ela não poderia ter casado. A pessoa casou porque foi obrigada. Isso é uma forma de dizer que o casamento não foi válido, teve algum vício ali teve algum erro que não poderia ter passado e passou. E aí esse casamento nunca existiu. Não quer dizer que a igreja admite que essa pessoa possa casar de novo. Claro que ela pode casar de novo. Por quê? Porque nunca existiu o primeiro casamento. Então você tem que pensar assim, mas é porque ela viaja, a pessoa briga muito comigo, ela não tem tempo para mim. Isso não é motivo para poder se separar. Tem que ter um motivo muito forte para você separar e saber se seu casamento foi válido ou não. Mas, saber, mesmo pensando nessa questão de se é válido ou não, você tem que refletir que você tem que casar por amor, você tem que casar pensando na outra pessoa, porque se você faz tudo certinho, você vai estar dentro das normas da igreja, da Sagrada Escritura, e você vai estar caminhando rumo ao céu. Então a gente tem que entender isso. E o casamento de segunda união já não é isso. A pessoa pode. A gente tem até colegas, né, amigos, que são casados de segunda união, estão dentro da igreja, são servos lá, mas eles não confessam, não podem confessar, não recebem Jesus Eucarístico, eles só fazem a sua oração pessoal, né? Mas você tem que entender que a gente não vai excluir eles por causa disso.
E você que está nessa situação, ou vai passar por essa situação, você tem que entender, realmente vale a pena? Realmente vale a pena? Por exemplo, a gente está gravando esse vídeo quando está com a pandemia do coronavírus. A gente não pode nem receber mais Jesus. Então isso está me deixando chateado, de não ter Jesus a todo dia e não poder reconciliar com Ele. Porque a qualquer momento eu podia ir lá e confessar e estar de volta nos braços de Jesus. Agora eu não posso fazer mais isso. Eu não posso receber a Eucaristia sem estar junto com Ele. Então fica aí, pense realmente se vale a pena isso ou não. Né? Esse aqui foi um vídeo que a gente quis trazer, muita gente estava pedindo há muito tempo e Deixe seu like, curte, comenta. Se você gostou, compartilha com as outras pessoas para que a gente possa atingir mais pessoas por meio da evangelização. E fique fique com com Deus. Deus.